das aulas eu vou falando sobre essas legislações. Eu vou, na próxima aula, também postar um organograma com as legislações pertinentes. Mas, conforme a gente for desenvolvendo a matéria, eu vou trazendo para vocês essas legislações. Exemplo, quando a gente falar de licença ambiental e licenciamento ambiental, tem uma legislação específica. Aí eu vou trazendo aos poucos para vocês. Mas hoje, a 6.938 está no vadimeco de vocês, vocês já podem começar a utilizá-la, porque a gente já vai falar dela, tá? E aí, na próxima aula, esse organograma que eu deixei lá no Classroom vai ajudar vocês a entenderem como é que é essa cadeia dos órgãos que tratam. Tem algum microfone aberto? Espera aí. Deixa eu ver, Luiz Antônio. Acho que o teu microfone está aberto. Obrigada. Então, de acordo com esse organograma, vocês vão observar que ele vai ter lá os órgãos pertinentes a essa Política Nacional do Meio Ambiente, o que a gente chama de SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, ali você vai ter os órgãos consultivos, os órgãos executivos, os órgãos estaduais e locais. Então, a exemplo, a gente está presenciando essa tragédia em Petrópolis, inclusive, doutores, eu não sei se vocês acompanham o Instagram da faculdade, sempre acompanhem a nossa instituição, ela está servindo como polo, tá, de doações, onde as doações são água potável, né, portanto, água mineral e material de limpeza. Então, a gente já está num ponto que não adianta doar tudo, não adianta você receber tudo. Você agora tem que receber materiais específicos. Então, a instituição, a Unirj, entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis e, no momento, o que eles estão precisando é água, mais, né, que eles estão precisando é água e material de limpeza. E a Unirj está sendo um polo de recepção dessas doações, tá bom? Então, é claro que quanto mais solidariedade, quanto mais essa corrente se multiplicar, a gente não melhora, mas ameniza um pouco, né, um sofrimento tão grande que todas essas famílias estão tendo nesse momento. Então, a exemplo do que eu ia falar, a questão do órgão, tá? Então, vocês estão acompanhando a questão de Petrópolis. Exemplo, o secretário que vai representar o órgão estadual no que tange ao meio ambiente é o INEA, que é o órgão estadual. Por que eu estou falando isso? Para poder explicar que vocês vão observar lá no organograma um dos órgãos estaduais, e aí cada órgão estadual tem o seu, no nosso caso é o INEA, tá bom? Só para exemplificar, para vocês entenderem esse organograma. Vamos passar agora para essa introdução da nossa aula. Então, hoje é a aula 1, é a introdução ao direito ambiental, essa é a nossa aula 1, introdução ao direito ambiental. E eu vou convidar aos doutores, vamos começar a nossa aula fazendo um passeio por aquilo que fundamenta o direito ambiental, que é a nossa Constituição. Por isso que eu falei que não há nenhuma matéria no direito que não esteja envolta o direito constitucional. E o direito ambiental, principalmente, e não é diferente. Então, vamos trazer aí o artigo 225 da Constituição. Gostaria que todos vocês acompanhassem, porque o artigo 225 é a célula máter quando a gente fala da hierarquia de normas que vão produzir todas as questões ligadas ao direito ambiental. Então, quando a gente fala de Constituição, o artigo 225 é um núcleo, tá? É o sistema fulcral quando a gente diz direito ambiental. Então, eu gostaria muito que vocês abrissem todos o artigo 225 da Constituição para que vocês entendessem. E mais, quem puder fazer lá um lumicolor, passar lá uma caneta, nas expressões que eu vou falar aqui, seria muito importante, porque desmembrar o 225 traz um entendimento muito maior
quando a gente introduz a ideia do direito ambiental. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou escolher... A Luana já foi na aula passada a nossa leitora, né? Deixa eu ver alguém aqui que pode ler. Tem alguém que possa ler o artigo 225, queira ler? Cristiano, boa noite. Tem alguém que se habilita a ler o artigo 225 da Constituição agora? Quem quiser pode abrir o microfone, por favor. De preferência que não fosse a Luana, né, gente? Quem pode ler aí? Vou escolher, hein? Fabiano Ondeza, você pode ler o 225? Eu posso ler, professora. Quem falou que pode ler que eu não tô... Márcio Teles. Márcio Teles. Márcio, pode ler, por favor. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Qual o caput, né, Obrigada, Márcio. Daqui a pouco eu vou pedir você para ler os demais dispositivos, tá? Okay. Então, vamos lá. Obrigada. Artigo 225. Olha o que o Márcio leu no 225. Então, o 225, ele inaugura a ideia do direito ambiental. Para que a gente possa desmembrar o 225, eu vou convidar vocês a fazer uma reflexão. O que seria direito ambiental? O que eu posso conceituar como sinônimo de direito ambiental? Exemplo, quando eu falo, o direito constitucional são as normas que estão estabelecidas na Constituição, fazem parte do bloco de constitucionalidade, e aí você vai conceituando. Se eu for falar o que seria o conceito do direito do consumidor, são normas que regem a relação consumerista entre fornecedor e consumidor, tendo direitos difusos, coletivos, então você conceitua. Se eu for conceituar direito ambiental, quem quer responder? O que eu poderia, numa breve frase, conceituar direito ambiental? Quem pode responder, pode abrir o microfone. Fica à vontade. Inicialmente é um direito, o meio ambiente é algo que é utilizado é bem comum, né? Então toda a sociedade ela tem o dever de preservar o meio ambiente, né? Mas aí, assim, independentemente de participar de algum órgão de defesa, né? Seria... Uma das coisas que eu percebi aqui nesse artigo 225. E o poder público, ele tem o dever de defender e preservar esse meio ambiente. Ok, Luana. Quem mais queria falar? Desculpa, professora Marconi. Seria um direito fundamental terceira dimensão? Sim, Marconi, mas se eu tivesse que dar um conceito como se fosse um sinônimo, o que eu poderia dizer que é o direito ambiental? Do que ele trata? Eu acho que, pegando aí um gancho aí no conceito de direito do consumidor, seria o conjunto de normas que regula a relação entre o ser humano e o meio ambiente, não só o ser humano, toda a relação, toda a conduta humana em relação ao meio ambiente, né? Eu acho que seria por aí. Bom, o artigo 3º da Lei 6.938 vai nos conceituar o que é meio ambiente. E a gente já vai falar sobre a lei. Mas primeiro a gente vai falar sobre o artigo 225, que inaugura a questão do direito ambiental. O artigo 3º, ele conceitua, ele diz lá, meio ambiente é. Só que o que eu quero chamar a atenção para vocês, juntando todo esse raciocínio, é o seguinte: meio ambiente é tudo isso aqui. Aonde vocês estão, quem está no trabalho é o meio ambiente. Quem está em casa é o meio ambiente.
Se nós estivéssemos na instituição, seria o local meio ambiente. Quando vocês saem de casa e estão na rua, vocês passam pelo calçadão de Campo Grande e o pessoal gritando, como é que é? O pessoal grita muito lá no calçadão de Campo Grande, como é que fala, gente? Aquele chip, o pessoal não grita lá, almoço, não tem isso? Não tem isso, gente, no calçadão de Campo Grande? Tem, então, tem não, professor. Tem não? Tem não, nunca ouvi isso aí. Então, isso é meio ambiente. Quando você está no seu local de trabalho, é meio ambiente. Então, tudo que está relacionado a um conjunto onde eu estou, que eu digo o homem está no centro, é meio ambiente. Então, quando a gente fala exemplo de poluição, a gente fala muito da poluição exemplo. A poluição da Mata Atlântica. A gente fala muito da poluição que está acontecendo no Pantanal, da poluição da Amazônia. Mas a gente se esquece que poluição, ela está pertinente não só ao ar atmosférico, mas a poluição, ela está referente à poluição sonora. Então, quando vocês adentram um calçadão e chega lá o pessoal gritando no ouvido de vocês, poluição sonora, poluição visual, o que mais a gente tem nas nossas cidades. Então, essa poluição, ela está inserida na questão do meio ambiente. Então, quando eu falo de meio ambiente, ele é muito mais grandioso do que aquele meio ambiente que a gente está acostumado a ouvir, principalmente, né, na mídia. Porque está tendo uma matança muito grande de animais em tal local. Porque o Pantanal Mato-Grossense está se acabando. Porque nós só temos tanto por cento da Mata Atlântica. Isso não é só meio ambiente. O meio ambiente não se restringe somente a esses locais, mas a sua casa é um meio ambiente que precisa ser saudável. Quando você está na sua cidade, esse meio ambiente precisa ser saudável. Você precisa ter um meio ambiente onde você enxergue coisas que não dê uma poluição visual. Isso é meio ambiente. Então, se eu passo na minha cidade e eu tenho, né, os decibéis acima do permitido por lei, isso é meio ambiente. Ou seja, o meio ambiente ele está muito mais envolto do que a gente imagina, tá? E aí eu quero chamar a atenção para vocês agora, o artigo 225, para a gente trazer uma outra ideia também sobre a questão do meio ambiente. Então, foi o Márcio, né, que leu o 225. Quando ele leu lá, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, desde o uso comum do povo. Então, doutores, a primeira coisa que eu vou pensar, olha só, no 225 nós temos 4 partes nucleares que estão relacionadas ao meio ambiente. Por isso que eu gostaria, se vocês pudessem, poder grifar a Constituição de vocês. 4 partes nucleares. A primeira eu já li. Todos têm direito ao meio ambiente. Todos. Quando nós dizemos todos, somos todos os brasileiros, natos, naturalizados, estrangeiros, todas as pessoas sem exceção. Então, esse é o primeiro núcleo, todos. O segundo núcleo, bem de uso comum do povo. Então, quando a gente fala do meio ambiente, ele não é um bem público, ele é um bem de uso comum do povo. O meio ambiente, volto a repetir, é um bem de uso comum do povo. Outra parte nuclear importante. Aí tem a sequência. Essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever, vou falar, o terceiro ponto nuclear, defendê-lo e preservá-lo. Então, o terceiro ponto nuclear seria defender e preservar o meio ambiente, que é de quem? De bem de uso comum do povo, ok? Então, o terceiro núcleo seria defender e preservar. E o quarto núcleo?
para as presentes e futuras gerações. Dentro desse aspecto de presentes e futuras gerações seria o quarto núcleo, que está pertinente ao princípio da preservação. Nós teremos uma aula onde a gente vai falar só sobre princípios. Então, aí no 225, nós observamos 4 pontos essenciais que perfazem esse dispositivo. E aí eu quero chamar a atenção para vocês sobre esse aspecto. Defender e preservar para as presentes e futuras gerações. Quando o legislador diz que eu preciso preservar o meio ambiente para as presentes, ou seja, somos nós, e as futuras gerações, o que o legislador quis dizer sobre isso e o que a Constituição se baseou para ela dizer presente e futuras gerações. Vou fechar o microfone e vou deixar alguém abrir para responder, para participar. Podem falar. Tomer, por favor, você pode repetir a pergunta? Posso. Quando o nosso legislador constituinte diz que defender e preservar para presentes e futuras gerações, o que o legislador constituinte quer dizer? Preservar e defender para as presentes e as futuras gerações. E em que ele se baseou para ele fundamentar essa assertiva? O que vocês acham? A ideia da continuidade, né? O meio ambiente, você não basta só uma geração preservá-lo. A preservação ela tem que ser feita de maneira contínua, de geração a geração, né? Eu interpretei dessa forma. Mais alguém quer opinar sobre essa frase que o legislador constituinte coloca? Eu não ouvi nada que a colega falou, porque está muito baixinho. Eu estou ouvindo só o que você fala, mas muito, muito baixinho. Eu não sei, deve ser algum problema na minha máquina, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, senhora. Eu praticamente... Boa noite, professora. Eu praticamente consegui entrar agora. Estava dando problema aqui na internet. Ouço bem também, professora. Mais alguém quer dar a opinião? Por que o legislador e no que ele se baseou? A Luana falou que essa preservação contínua, tá? Essa continuidade, né, de preservação. Mais alguém tem alguma opinião adversa ou tem alguma opinião também que fundamenta isso? A minha opinião é parecida com a Luana, essa professor. questão, ela se refere à própria preservação do planeta, à própria sobrevivência da raça humana. Não só da raça humana, né, mas como de todo o ser vivo e todos os biomas da face da Terra. É a Mara que está falando, não é? Sim, sim. Mara, perfeita essa colocação, porque eu vou pegar a sua colocação junto com a da Luana e a gente vai trazer agora essa ideia. Então, quando você colocou para preservar a raça humana, perfeito. E aí eu quero trazer essa colocação e coadunar com a da Luana. Olha só, gente. Quando a gente fala, ou melhor dizendo, quando o legislador constituinte diz para defender e preservar as presentes, ou seja, eu, vocês e futuras gerações, as futuras gerações seriam os filhos, os netos. Alguém está com o microfone aberto, gente. Então, quando a gente fala isso, é justamente a ideia do legislador constituinte, baseado numa visão, que vocês já devem ter ouvido essa palavra, chamada visão antropocêntrica. O que seria uma visão antropocêntrica? Seria uma visão onde o homem, então vamos supor que o meu aparelho celular fosse o homem. O homem ele está no centro
e a natureza, o meio ambiente está em volta. Então, para que o homem sobreviva, o que ele precisa fazer? Preservar tudo aquilo que está envolto dele. Então, para que ele preserve e dê continuidade a ele e às futuras gerações que ele vai ter, que essas gerações sejam preservadas, porque a visão antropocêntrica, o nome já está dizendo, ele traz o homem, então o aparelho celular aqui é o exemplo do homem. Então, ele traz o homem no centro do meio ambiente. Então, o meio ambiente está envolto disso aqui. Então, ele só preserva o meio ambiente porque ele precisa se preservar. Ele só preserva o meio ambiente porque, senão, a raça humana é exterminada. E vejam bem, mesmo com todo o aparato, com as tentativas de se trazer essa ideologia de preservação, cada vez mais nós estamos verificando, e hoje Petrópolis, né, é um exemplo disso, como todas as demais tragédias que a gente vê agora sendo recorrente no mundo todo. Nunca se viu tamanhas tragédias recorrentes, uma atrás da outra no mundo todo, terremotos, maremotos, tsunamis, quedas de barreira, com essa questão que está ligada diretamente ao meio ambiente. E mesmo assim, com tudo isso, o homem, ele ainda não consegue perceber que sem a natureza, a raça humana pode ser exterminada, literalmente. Tanto que a gente está vendo, quanto mais o tempo vai passando, a gente vê que cada vez mais, com o passar dos anos, a temperatura do planeta vai aumentando. Em razão do quê? De toda essa degradação. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é justamente a visão antropocêntrica. É essa visão que fundamentou o legislador constituinte para dizer, olha, se você não preservar o meio ambiente, você, homem, vai se acabar. Você não consegue preservar nem a si no presente e nem no seu futuro. E é isso que está dizendo. E aí, uma referência interessante para vocês, doutores. A nossa Constituição tem essa visão antropocêntrica. Mas, olha aí para quem vai fazer TCC, baseado em algumas constituições latino-americanas. Há constituições latino-americanas como Chile, Bolívia, Equador, Venezuela, que há uma população indígena muito grande, uma população indígena muito antiga, que essas constituições, no que diz respeito ao direito fundamental, ao direito ambiental, o sujeito de direito não é o homem. O sujeito de direito também é o homem, mas também a própria natureza. Então, para essas constituições, sujeito de direito pode ser o homem e tudo aquilo que tem vida na natureza. Eles chamam isso de Pachamamá. Pachamamá é onde os indígenas das constituições, como esses países que eu acabei de citar, Bolívia, Venezuela, Chile, eles tratam o direito ambiental não como o homem no centro, mas tudo aquilo que tem vida faz parte de um sujeito de direito. Então, é interessante a gente observar essas questões, porque alguém citou, não me lembro agora, sobre a questão do direito fundamental. Então, o direito ambiental, ter esse direito, ter o direito a um ambiente sadio, é um direito fundamental. E mais, ele não só é um direito fundamental individual, como ele é um direito fundamental também coletivo, porque ele está disposto no que a gente chama de direitos meta-individuais, que são os direitos difusos e os direitos coletivos. Então, é importantíssimo vocês, doutores, entenderem que o que o legislador constituinte no 225 se baseou foi na visão
antropocêntrica, onde o homem ele é o centro dessa questão ambiental. Se ele não preserva a natureza, ele não consegue preservar a sua presente geração e nem as gerações próximas, futuras, tá bom? Vamos lá, doutores. Eu gostaria agora, acho que foi o Márcio que leu, né, Márcio? Lê para mim o 225, parágrafo 1º e os incisos, por favor. Pode ler até o inciso 2. Parágrafo 1º, inciso 2, por favor. Ok, professora. Artigo 225, parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desses direitos, incumbe ao poder público: 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 2. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Eu pedi o Márcio para ler, obrigada, Márcio, pedi o Márcio para ler o inciso 1 e 2, para a gente não distanciar muito de cada ideia do dispositivo, né? Quando ele leu preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, é justamente, a gente vai ver isso nas outras aulas, mas isso tem muito a ver com esse inciso, que é aquele sistema que a gente chama do poluidor-pagador, o princípio do poluidor-pagador. Por quê, gente? Ao mesmo tempo que eu preciso preservar a natureza, eu também preciso utilizar de recursos da natureza. Então, exemplo, eu preciso preservar a natureza, mas eu preciso retirar da natureza um meio de subsistência. Mas, olha que interessante, ao mesmo tempo que eu tiro da pesca o meio de subsistência, eu também, por meio de legislação, proíbo em certas épocas, exemplo, a pesca de sardinhas, porque durante um tempo determinado, essas sardinhas elas estão procriando, então não se pode pescar. Então, isso é o quê? É justamente o que o Márcio acabou de ler, é esse manejo ecológico. Eu preciso de uma mesa, eu preciso da borracha, eu preciso de materiais, mas, ao mesmo tempo, esses recursos eles precisam ser manejados para que haja o ecossistema, para que haja sempre um equilíbrio. Então, ao longo das aulas, a gente vai estar sempre perpassando novamente pelo 225, porque ele trata de uma forma bem ampla de todas as legislações, de todas as normas de especificidades do direito ambiental. Quando o Márcio leu o inciso 2, ele leu o quê? Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Gente, quando a gente está falando aqui, a gente não está falando de material genético somente com relação àquelas gametas, utilizado material genético com relação à inseminação artificial, por exemplo. Não! A gente está falando também de engenharia genética como um todo. A engenharia genética também junto aos animais. Então, tudo isso faz parte do meio ambiente. Então, quando a gente fala de direito ambiental, ele é muito mais grandioso e amplo do que a gente possa imaginar. E ao longo do semestre, vocês vão observar isso. Márcio, lê para mim, por favor, agora o 3. Inciso 3. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes e serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei,
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Obrigada. Olha, quando ele leu esse 3, é mais uma definição daquilo que precisa ser preservado para garantir a minha vida e a sua vida e a vida de todas as nossas gerações presentes e futuras. Quando o Márcio leu definir em todas as unidades de federação espaços territoriais e seus componentes a serem protegidos, são justamente o que vocês conhecem, que a gente conhece, pelas áreas de preservações ambientais. Exemplo, mais uma vez, porque isso é o que a gente está vivenciando. Então, a gente trazer um exemplo que a gente está vivenciando agora, ele fica muito mais latente na nossa mente. Petrópolis tem várias áreas de preservações ambientais. Porém, essas áreas, muitas delas não são e não foram fiscalizadas, onde as pessoas acabaram construindo casas onde não podiam. E essas áreas de preservação, aqui como, por exemplo, a todo momento vocês estão vendo na mídia, foi destruída numa área de preservação ali perto do Grumari, numa área de preservação ali perto da... Meu Deus, como é que é o nome daquela praia ali? Da Praia da Macumba. Ou seja, ali o tempo todo... Terreirão, professora. Terreirão do Recreio. Também. Então, todo o tempo vocês estão vendo áreas de preservação ambiental sendo construído, várias casas, vários imóveis. E isso precisa de uma fiscalização muito grande, porque quando você vê, já construiu, já está habitando, já tem diversas famílias e fica muito mais difícil o poder público poder atuar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que a Constituição, ela também dispõe justamente sobre essas questões. Questões essas que estão nas legislações infraconstitucionais. Lê agora, por favor, o 4, Márcio. Inciso 4. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Perfeito, Márcio. Isso aí já é um outro ponto que nós vamos estudar no direito ambiental, que são os impactos que você tem, onde você, quando você requer a licença ambiental, você passa pelo licenciamento ambiental, onde vão ter vários estudos desse impacto aí sobre o meio ambiente. Então, o licenciamento, ele é anterior à licença. Só é dado a licença quando você faz um estudo prévio do pacto ambiental sobre aquela área a ser licenciada. Então, isso está na Constituição. Muito embora você tenha legislação sobre isso, você também vê essas questões de forma ampla lá na Constituição e aqui no inciso 5, tá bom? Bom, a gente vai dar uma paradinha nesses incisos aí, e agora a gente vai trazer a questão do conceito do meio ambiente. Quem tiver com a Lei 6.938 de 81, está no vade-mecum de vocês. Essa lei nós vamos usar muito. Já pode trazer aí no artigo 3º a questão do meio ambiente. Pode ser que alguém não esteja ainda com essa lei aberta, mas eu vou adiantar a leitura. Então, eu vou ler a Lei 6.938 de 81, que está no artigo 3º. Quem puder separar essa lei, separa, porque eu vou fazer uma retificação sobre essa lei que continua no vade-mecum de vocês, mas que, por uma questão de prova, questão de concurso, precisa ser retificada, ok? Então, quem puder, pegue a lei. Quem não puder, anote para depois fazer essa retificação. Então, vamos lá. Lei 6.938. Eu vou ler o que é o disposto desta lei. Essa lei dispõe sobre a política nacional de meio ambiente, seus fins, mecanismos de formulação e aplicação e da outras providências. Olha que interessante. Quando o Márcio leu o artigo 225 e os demais dispositivos até aqui falados, isso está inserido justamente nesse tipo de legislação. Então, a 6.938 é uma legislação super importante,
porque ela dispõe sobre a política nacional do meio ambiente e mais, ela trata sobre o CISNAMA, que é um sistema nacional sobre o meio ambiente. Quando vocês acabarem a aula e forem lá no Classroom e olhar o organograma, vocês vão entender com muito mais clareza isso que eu estou falando. Então, vamos lá. Quem tiver, acompanha comigo. Artigo 3º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por inciso 1. Olha aí o que eu falei. Meio ambiente. O que a lei 6.938 diz que é meio ambiente? Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Vou repetir. Em todas as suas formas. Se hoje eu fizesse uma questão de prova que perguntassem a vocês, defira, ou melhor, diferencie a visão máter do legislador constituinte do artigo 225 para o artigo 3º da Lei 6.938, no inciso 1, com relação à visão antropocêntrica. O que vocês diriam? Quero saber se alguém conseguiu perceber o ápice da questão do 225 para a questão do inciso 1 do artigo 3º. Alguém quer falar? Eu entendi. O 225, ele tange aos seres humanos, ele fala da vida humana. E o artigo 3º dessa lei especial diz respeito a todas as formas de vida, todos os seres vivos. Parabéns, Luana. Perfeita percepção. Isso mesmo. Então, doutores, olha... A menina vai longe. Então, olha que interessante. De um lado, eu tenho o nosso legislador constituinte, colocando dentro de uma visão antropocêntrica o homem como centro de preservação para com o meio ambiente. Então, ele preserva o meio ambiente em razão da preservação dele próprio, então, da vida humana. Quando eu trato do artigo 3º da 6.938, ele vai dizer que é a vida em todas as suas formas. Então, se for a vida de um bichinho, se for a vida de um cetáceo, se for a vida de um molusco, se for a vida de um peixe, não importa. Essa vida, ela precisa ser preservada. Então, perfeita a sua percepção, Luana. É justamente isso, tá? Então, o legislador infra, ele veio trazer aí mais uma condição e ele alargou essa preservação para a vida de uma forma geral, que vai ao encontro de algumas constituições latino-americanas. Perfeita a tua percepção. Isabelle, pode falar. Mas se você for parar para pensar, o artigo 3º faz muito mais sentido e vai acabar caindo também junto com o 225. Porque se você não preserva a vida, por exemplo, da natureza, dos animais, de toda uma cadeia, ali, porque tudo depende de tudo. A única força que realmente cresce sem ajuda, né, sem necessariamente precisar da existência humana, ou até mesmo animal, entre aspas, é a força das plantas, natureza em si. Porque sem a fauna, sem a flora não tem fauna, sem a fauna não tem comida pra gente, não tem várias coisas, é uma cadeia. Exatamente, Isabelle. Então, a gente vê que essa visão ela pode ser muito mais alargada. Então, quando o legislador constituinte ele coloca essa visão, ele diminui um pouco esse aspecto, mas, ao mesmo tempo,
nós temos outros artigos na Constituição que falam desse meio ambiente sadio. Então, esse meio ambiente sadio, ele só pode haver se você, de uma forma ampla, preserva todos os seres e colocam eles também dentro de uma cadeia de direito. E mais, gente, olha que interessante. Cada vez mais vocês estão vendo os direitos dos animais sendo alargados. Então, se a gente for pensar 30 anos, 20 anos atrás, a gente não tinha direito dos animais. Hoje a gente tem, por exemplo, foi editada, agora sancionada, finalzinho de 2021, uma lei que a zoonose não pode mais fazer eutanásia de cachorros e gatos. Ou seja, a gente tem aí direito dos animais muito mais ampliados e com legislações que vão punir muito mais severamente. Então, hoje, quem está adentrando aí, vocês que estão saindo da faculdade, da instituição... Professora. Oi, quem está falando? A senhora poderia repetir, Raquel, a senhora poderia repetir, por favor, a lei que foi sancionada agora, no final de 2021, de novo, por favor? Posso. Deixa eu ver aqui o número dela, porque eu não sei de cor, mas eu posso falar para você agora. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui, porque eu não sei ela de cor. Já vou te dizer, peraí. Ela foi sancionada mês passado, não. Peraí, te falo. Fora a movência também, né, professora? Tem países que já entendem que o animal é mais um ser movente, não é mais um objeto. Ele é um ser... Sim. Tanto é que essa questão, né, gente, da própria família agora ter guarda compartilhada de animais. Então, isso já é um tipo de questões que vão culminar no direito dos animais aí. Então, tem gente agora com animal sendo levado para questões de guarda compartilhada. Então, é cada vez mais a história sendo utilizada aí, justamente porque o direito dos animais tá muito grande. Gente, meu Deus do céu, eu tinha aqui ela, onde que eu botei? Peraí. Estabelece indígenas, direito de videochamadas, estatuto da pessoa com câncer, se vocês botarem aí na internet, vocês vão achar rapidinho no Google. É porque eu tenho todas as legislações, as novidades legislativas, todo ano eu vou fazendo as legislações. E agora fugiu daqui da minha legislação. É lei sobre o quê, professora? Tá bom, professora. Se a senhora não achar, eu pesquiso aqui para não atrapalhar a aula. Não, mas eu tenho que achar. Agora é uma questão de... Pô, porque como é que pode, gente? Eu falei sobre essa lei outro dia, com o pessoal lá da veterinária. Meu pai. É porque eu não lembro realmente do número da lei, né, gente? É muita lei para uma cabeça só. Professora. Oi, fala. Bem, essa questão ambiental... Foi sancionada a lei 14.064, de 2020, a lei sanção. Não é essa não. É esse não. Não, estou falando só sobre essa lei. O que tem? Eu já vou achar. Deixa eu só olhar aqui. Eu já vou achar, porque aí é uma questão de honra, gente. Não é possível. Eu falei sobre essa lei. Ela deve estar aqui no meu celular. Professora, eu achei uma aqui. É Lei 14.228. É essa? De 2021? Isso. O que você dispõe aí? Foi publicado na quinta-feira, 21 de outubro de 2021, a lei que proíbe... Essa, né? Essa. Pode repetir para o pessoal? É 14.228, de 2021. Proíbe a eutanásia dos animais, cães e gatos. Isso. Pode ser os que realmente estão já enfermos. Isso. Zoonose, isso mesmo. Então, olha só. Essa lei aí é uma lei que vem provar e dá mais severidade às questões que são pertinentes ao direito dos animais. Os animais, a gente pode considerar como sujeitos de direito, muito embora
a doutrina ainda não reconhece os animais dessa forma. Então, quando a gente fala das questões aí com relação ao direito civil, mas cada vez a doutrina e o movimento social está dando passos bem assim largos com relação a esses direitos, né? Então, muito embora a gente diga, o animal não é sujeito de direito, mas a gente está começando a dar um alargamento para essa ideia e eu acho que num futuro bem próximo isso vai começar a se concretizar, né, gente? Tá? Eu acabei de infringir essa lei aí. Professora, eu tinha mencionado a Lei 14.064 de 2020, que aumentou a pena para maus tratos de cães e gatos, e o crime passou a ser punido com reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda, ou seja, houve uma majoração. Né? Sim, você estava falando dentro da questão penal. Isso, exatamente. E alguns concursos já até falaram, tem banca sobre isso, porque antigamente, salvo engano, teve um concurso, agora não sei se foi delegado de Minas, que caiu uma questão sobre isso, porque antigamente era com detenção, agora é com reclusão, né? Então, mais uma vez, ratificando o que eu estou falando, cada vez mais essa questão do direito dos animais está sendo alargada, tanto no que diz respeito à questão penal de coerção do Estado, quanto realmente ao direito, e aí a gente pode dizer, né, com essa questão agora da legislação que proíbe a questão da eutanásia com esses animais, até dentro do aspecto ambiental, do aspecto constitucional. Então, é realmente isso tudo que a gente está conversando aqui. Bem, professora, reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Uhum. Alguém falou que já infringiu essa lei? Foi quem que falou? Fui eu, professora. Fui eu, antes do Robson aí fazer a colocação dele. Eu já infringi, sim. Eu acabei fazendo a eutanásia. Eu tinha um animal já com 15 anos, uma cachorra bem grande. O animal grande, com 15 anos, já é senil, já é muito velho, né? Sim. E ela pegou aquela doença braba aí que quando pega já era, né? Eu não aguentava ver a minha cachorra sofrendo, não estava conseguindo comer. Eu tinha que dar leite na seringa para ela, eu não conseguia abrir a boca. Eu não aguentei isso, não, eu tive que dar. Então, essa lei aí é meio estranha, essa lei. É estranha, não, é uma lei, né? Tem lá os seus princípios lá, mas não, mas aí, né? Márcio, essa lei, ela vai tratar especificamente da zoonose, tá? Dos órgãos de zoonose. Porque, no caso dessa tratativa aí que você está falando, o certo mesmo seria levar a um médico, né, veterinário, e aí eu não sei, sinceramente, se tem uma legislação específica onde ele possa aliviar esse sofrimento aí, porque, pelo que eu realmente acompanho, o profissional veterinário que vai ditar se há essa possibilidade aí da eutanásia desses animais. Porque essa doença realmente é uma doença que ela não tem cura, né? O animal ele fica muito mole, ele vai caindo, ele não consegue nem se levantar. Os ossos vão realmente, ele começa a espumar, né? Então, eu esqueci o nome da doença. Eu esqueci também. O vírus persiste, às vezes, por 6 meses. Isso aí, sinomose. Isso. O vírus persiste por, às vezes, 6 meses no teu ambiente ali. Qualquer animal que entrar ali pode pegar isso daí. Sim. A professora, a questão da eutanásia, a gente está falando de animal, mas a questão de eutanásia, a eutanásia assistida, está sendo discutida, né, odiernamente, nos tribunais constitucionais de todo o globo, né? Somente ali na Alemanha, França, aqueles países ali, essa questão da eutanásia assistida, a própria parte requer esse tipo de procedimento, está sendo discutido. É um questionamento odierno, né? Um questionamento contemporâneo. Aliás, a questão da eutanásia é uma discussão sem fim, né, gente? Eu já tive várias monografias sobre a questão da eutanásia e assim como, por exemplo, o aborto, você vai ter prós e contras sem fim, temas e fundamentações sem fim,
E é uma coisa que dá um TCC enorme, dá uma pós-graduação estrito sensu e vai-se embora. Porque se você for, então, fazer um direito comparado com outros países, então, nossa, você vai agora mesmo a questão do aborto na Argentina, né? Toda aquela briga que teve. Então, assim, é uma discussão sem fim. Mas aí isso aí é coisa lá para o direito constitucional, para o direito até internacional. Então, gente, até agora, na questão do direito ambiental, vocês viram que a gente usou a Constituição, então no artigo 225, e a Lei 6.938, com essa questão do direito ambiental, com o conceito de meio ambiente, tá? Eu gostaria que vocês anotassem agora alguma coisa para a gente poder trazer aí essa aula consignada no nosso material. Então, vamos lá. Hoje, só para repetir, a aula 1, ela é Introdução ao Meio Ambiente, ou Introdução ao Estudo do Meio Ambiente, tá bom? E aí a gente vai agora trazer aqui alguns aspectos que nós falamos durante essa aula. Então, vamos anotar aí fazendo um parágrafo. A CF/88, anotem aí, a CF/88 consagrou de forma nova e importante a existência de um bem que não possui características de bem público, e muito menos privado, Ponto continuativo. Diante desse quadro, a Carta Magna estruturou uma composição para a tutela dos valores ambientais. Pode repetir, por favor, professora? Posso? Vamos lá. Vou repetir toda a frase, tá? Diante desse quadro, a Carta Magna estruturou uma composição para a tutela dos valores ambientais.
reconhecendo-lhe, características próprias, reconhecendo-lhes características próprias. Desta forma, desvinculando, o Instituto Posse, e da propriedade. Em face da propriedade, em face e da propriedade, em face de uma remota perspectiva, Professora, Oi. boa noite. É porque a minha internet caiu. A senhora pode repetir novamente? Só onde você parou? Desta forma, desvinculando do Instituto da Posse, estou repetindo, tá, gente? Desvinculando do Instituto da Posse e da propriedade, do Instituto da Posse e da propriedade, em face de uma remota perspectiva, em face de uma remota perspectiva cultural, eurocêntrica. Gente, eurocêntrica não tem a ver com antropocêntrico, não, tá? Eurocêntrico seria questões de centro ligados à Europa, cultura eurocêntrica. Então, quando a gente fala de cultura eurocêntrica, direito constitucional eurocêntrico, são os direitos que estão refletidos numa cultura que vem de países da Europa, tá bom? Só para a gente poder, de repente, fazer uma lembrança melhor sobre esse aspecto, tá bom? Continuando, vírgula, consagrando, uma nova concepção, consagrando uma nova concepção ligada, uma nova concepção ligada a direitos que muitas das vezes,
transcendem os chamados direitos difusos. Os chamados direitos difusos. Nessa introdução que a gente colocou aí, eu quero chamar a atenção agora, doutores. Olha como é que o direito sempre vai se entrelaçando. Quando a gente lê o artigo 225, quando o Márcio leu esse artigo 225 da Constituição, ele nos dá a ideia não somente de direitos coletivos. Por que que transcendem aos direitos coletivos? Porque eles alargam muito mais. Eu falei lá no comecinho, eu não sei se vocês lembram, que eles estão ligados aos direitos que nós chamamos de direitos meta-individuais ou direitos transindividuais, que são os direitos que estão abarcando os direitos coletivos e os direitos difusos. Por que que eu estou falando que o direito ele vai se intercalando, vai se entrelaçando, várias vezes vai um encontro de várias disciplinas. Vocês estão lembrados a diferença? Nós falamos sobre isso, porque isso tem lá na 8.078, no Código de Defesa do Consumidor, a diferença entre direitos coletivos e direitos difusos. Alguém pode me responder a pequena diferença aí entre um e outro? Alguém se habilita? Pode chutar, não? Coletivo, acredito que seja uma determinada parte da sociedade, que seja identificável. Direito difuso é aquele inerente que você não consegue identificar a quem pertence àquele direito, ou seja, a toda a coletividade, né? A todo mundo. Chutando, tá? Gol, Márcio! Gol! Então, olha só. Quando a gente fala do 225 e o legislador diz todos têm direito. Olha esse todos aí. Esse todos, ele abarca não só a Flamer, não só o Robson, a Luana, não só o Márcio, mas ele abarca todas as pessoas de forma indistinta. Então, assim, vai ser estrangeiro que estiver aqui, vai ser brasileiro que estiver aqui, vai ser indígena que estiver aqui, brasileiro naturalizado que tiver, brasileiro nato, não importa, todos nós. E aí, quando o Márcio falou sobre essa questão que ele chutou e fez gol, só para a gente poder relembrar, porque isso é muito importante aqui no direito ambiental. Quando a gente fala de direito coletivo e direito difuso, esses direitos, eles têm uma ligação. Qual é a ligação? Eu vou falar a primeira ligação para depois dizer a distinção. O que eles têm em comum é o mesmo fato. E o que eles têm em comum são as pessoas que a esse fato estão ligadas. Por quê? Porque no difuso, olha o nome dizendo, difuso, ele difunde. Eu não sei precisar o que está relacionado a essas pessoas, mesmo elas estando ligadas pelo mesmo fato. Quando eu digo coletivo, é o mesmo fato, então é a mesma coisa que estão ligadas a essas pessoas, e eu tenho como distinguir quais são essas pessoas. Então, aquele exemplozinho clássico. Houve um derramamento de óleo da plataforma da Petrobras em uma determinada colônia de pescadores. Essa colônia de pescadores tem como matéria-prima de subsistência familiar os peixes retirados daquela determinada área, onde essa área
foi degradada pelo óleo da Petrobras, que matou uma grande quantidade de peixes. Quando a gente fala dessa comunidade, desse local, eu sei que o fato do óleo que atingiu e degradou, acabou, exterminou com esses peixes, está relacionado a essa colônia de pescadores, a essas famílias. Portanto, eu posso dizer que isso é um direito coletivo ou um direito difuso? Coletivo. Muito bem. Agora, se esse mesmo óleo que foi parar na Baía de Guanabara acabou também entrando nos dutos e acabou atingindo vários bairros que cercam a Baía de Guanabara, isso aí é direito difuso ou é direito coletivo? Difuso. Muito bem. Então, quando a gente fala de direito difuso e coletivo, eles têm em si em comum o mesmo fato, a mesma fatalidade, o mesmo caso, porém, o direito coletivo você define quais são as pessoas. No direito difuso, você não define quais são as pessoas. Então, quando a gente fala de direito ambiental, a gente fala de direito meta-individual. E ainda tem doutrinadores que falam também de direitos homogêneos, tá? Então, assim, isso vai de doutrina para doutrina. Mas, na sua grande maioria, você tem esses direitos meta-individuais que vão muito além dos difusos, que são os coletivos. Então, quando a gente fala de meio ambiente, é só para a gente lembrar que esse todos aí, ele tem uma amplitude muito grande. Haja visto que a gente, quando fala de ação civil pública, né, que é uma ação pertinente ao Ministério Público, ele está relacionado a essa questão de direitos coletivos, tá bom? Então, é importantíssimo a gente ter esse raciocínio prévio para que a gente possa entender e conseguir perceber essas lateralidades que a gente tem na Constituição, principalmente no artigo 225, nesses pontos nucleares. Tá bom, doutores? Então, olha só, na próxima aula, eu vou pedir que todos vocês estejam com a lei de vocês, já vou abrir a palavra, todos vocês estejam com a lei 6.938, porque vai ser mais fácil da gente acompanhar, e é claro, sempre com o artigo 225 em mão, porque na próxima aula a gente vai começar a falar um pouco sobre os órgãos e também vai falar sobre os tipos, que a gente vai desvendar aí sobre tipo de meio ambiente. O Márcio, quando foi lendo lá o inciso 1, o inciso 2, o inciso 3, a gente vai falar sobre material genético, sobre questões de meio ambiente natural, meio ambiente digital, tá? Então, a gente vai começar a andar nesse sentido. Então, é importante que vocês estejam com a lei 6.938 aberta aí. Fala, Robson, você queria falar? Sim. O fato que aconteceu lá em Brumadinho, Mariana, a gente vê dois elementos, o difuso e o coletivo, porque atinge um grupo de pescadores que depende da sobrevivência daquele rio e a cidade que foi devastada. Estaria dentro do contexto? Perfeito. Só que, olha só, no caso de Mariana, no caso de Brumadinho, nós temos um direito coletivo, porque a questão da barragem atingiu uma fatalidade. O fato foi a barragem ter atingido diversas pessoas. Então, esse é um direito coletivo, mesmo fato, que também é difuso. Por quê? Porque algumas pessoas, muito embora estejam dentro do mesmo conteúdo fático, a cada uma, exemplo, a indenização vai ser diferente. Então, a minha casa que foi atingida é diferente da casa que foi atingida da Mariana, da Luana,
do Márcio, da sua, do comércio. Então, essas indenizações, elas, muito embora estejam dentro de um mesmo contexto fático, elas vão ser referendadas por valores distintos de acordo com o quê? Com a questão do dano patrimonial, né? E dano também moral que foi atingido. Tá bom? Ótimo, obrigado. Meus queridos, bom final de semana. Se cuidem, tá bom? Deus abençoe vocês nessa sexta-feira, no final de semana, tá bom? E até a nossa próxima aula, que é Direito Internacional Privado. Um beijo no coração de cada um, tá bom, gente? Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor.